Acredite ou não, a Rússia está falando novamente sobre como restabelecer a paz com a Ucrânia. E acredite ou não, eles estão fazendo isso novamente com o Acordo de Istambul. Sim, os mesmos acordos que foram sabotados, não apenas por Boris Johnson, mas pelo Ocidente coletivo em geral, e dos quais os ucranianos depois se afastaram. Portanto, essa notícia que surgiu na sexta-feira, ontem, é bastante significativa. Curiosamente, no New York Times ou no The Guardian, ainda não consegui encontrar nada sobre isso. Você tem que ir à página inicial russa para encontrar conversas sobre isso. Engraçado o suficiente. A Russia Today, na verdade, foca na questão errada. A Russia Today foca na parte em que Vladimir Putin disse que as negociações de paz poderiam ser realizadas na Arábia Saudita. E vou mostrar esse vídeo em um momento, porque ele disse ambas as coisas no mesmo intervalo de 4 ou 5 minutos. A agência de notícias TASS realmente acerta a parte importante. Ela escreve que Putin novamente disse que os acordos de Istambul são o único caminho para avançar nas negociações de paz. Isso é uma surpresa, porque para todos nós que temos acompanhado o desenvolvimento desta guerra nos últimos 2 anos e meio, está bastante claro que os acordos de Istambul são muito benéficos para a Ucrânia. Isso é maior que apenas Vladimir Putin dizendo algo fora de contexto. Ontem, ao mesmo tempo, ou em um horário semelhante, Sergei Lavrov também falou sobre o caminho a seguir para restabelecer a paz com a Ucrânia. Parece que os russos, no momento, estão dispostos, e na verdade, bastante energicamente, estabelecendo os termos básicos para o que poderia se tornar um acordo final para restabelecer a paz. Não vou reproduzir este vídeo aqui, porque o Sr. Lavrov está falando em russo com legendas em inglês, mas Lord Debo fez um excelente trabalho ao resumir os 6 pontos principais que o Sr. Lavrov apresenta. Sem adesão à OTAN para a Ucrânia, e um status oficialmente neutro e de não alinhamento que a Ucrânia adotaria. Depois, a restauração dos direitos da população russa do leste. A restauração da igreja que foi banida pelo Sr. Zelensky e pelos legisladores na Ucrânia. That has been banned by Mr. Zelensky and the lawmakers in Ukraine. Then no possibility for the West to use Ukraine again as a proxy. Não há possibilidade de o Ocidente usar a Ucrânia novamente como um proxy. E os territórios tomados na Ucrânia se tornam russos, esses 4 oblasts. Então este é o tipo de catálogo que o Sr. Lavrov apresenta, enquanto ao mesmo tempo o Sr. Putin fala sobre o caminho diplomático concreto e real para chegar ao ponto em que as armas finalmente se silenciam. Quero mostrar este vídeo para você, porque o Sr. Putin aponta o ponto realmente importante, que é como chegar à paz e não apenas a um cessar-fogo. Vou falar mais sobre isso em um segundo, mas por favor, assista a esses 3 minutos primeiro. I will talk more about this in a second, but please watch these 3 minutes first. Can Russia take part in a peace conference if it is... A Rússia pode participar de uma conferência de paz se for organizada por um país amigo como a Arábia Saudita até o final deste ano. Você mencionou relações amigáveis entre a Rússia e a Arábia Saudita, e é exatamente isso. Consideramos a Arábia Saudita um estado amigo. Temos boas relações tanto com o rei quanto relações pessoais amigáveis com o príncipe herdeiro. Eu sei e tenho certeza de que tudo o que a Arábia Saudita faz nesse sentido faz sinceramente, sem dúvida que. Portanto, Simon organizadas na Arábia Saudita seria aceitável para nós. Mas se não é o ponto. A questão é o que devemos discutir hoje. That's not the point. The point is what shall we discuss? As you are aware, in Turkey, in Istanbul, como você sabe, na Turquia, em Istambul, temos negociado há algum tempo, resultando em um documento rubricado pelo chefe da delegação ucraniana. Ele colocou sua assinatura nele. O documento está disponível. É um projeto de tratado e o trecho está rubricado pelo chefe da delegação ucraniana. Se a Ucrânia colocou sua assinatura ali, então estavam satisfeitos com questões fundamentais. Poderíamos ter continuado discutindo detalhes, mas descartá-lo completamente seria a coisa errada a fazer.
Caso contrário, você poderia fazer o mesmo com qualquer documento. Estamos prontos para continuar um diálogo para alcançar a paz, mas com base no documento que foi preparado para discussões detalhadas ao longo de muitos meses e que foi rubricado pelo lado ucraniano, estamos prontos para continuar construindo sobre isso. E há uma iniciativa da China e do Brasil. Esses países têm uma atitude bem pensada em relação a isso, e um grupo foi estabelecido em Nova York. Tratamos isso com atenção e respeito, e sabemos que todos os nossos amigos, incluindo os membros do BRICS, estão dispostos a concluir o conflito o mais rápido possível e por meios pacíficos. Estamos cientes de que isso é definitivamente um fator irritante para os assuntos globais, assuntos europeus e a economia global. Como nenhum outro, a Rússia está interessada em concluí-lo o mais rápido possível por meios pacíficos. Estar antes de voltar. Não fomos nós que interrompemos as negociações. Foi o lado ucraniano que disse que não buscaria mais conversas com a Rússia. Em segundo lugar, um decreto do presidente ucraniano foi emitido proibindo conversas com a Rússia, e ainda está em vigor. Que ele, em primeiro lugar, revogue isso. Todos nos pedem para buscar negociações, mas o lado ucraniano proibiu negociações com a Rússia. É ridículo, mas o ponto principal são os fundamentos. E os fundamentos seriam aquele rascunho de documento que foi acordado durante esse processo de negociações em Istambul. Sim, quero dizer, aqui está. Tudo volta para Istambul. E isso é fascinante, novamente também, porque o que o Sr. Lavrov expõe em seu discurso é mais do que o Acordo de Istambul, certo? Quero dizer, o Acordo de Istambul, pelo menos as versões preliminares que vazaram e que vimos no Ocidente, também foram analisadas por alguns estudiosos como Samuel Harap e Sergei Radchenko, neste artigo de abril de 2024. Eles mostram que a Ucrânia obteve muito, e não haveria ocupação desses 4 oblasts. Não haveria separação e anexação deles à Rússia. O status da Crimeia teria sido colocado em espera e discutido novamente em 10 anos no futuro. E isso surpreendeu. E sabemos, pelo lado diplomático ucraniano, que eles ficaram surpresos com o quanto a Rússia estava realmente disposta a ceder naquele momento. Razão pela qual muitos desses negociadores ficaram tão perplexos quando o Sr. Zelensky realmente se afastou do acordo e preferiu lutar a concordar com esses termos. Agora, é claro, o Sr. Putin aqui na verdade não citou nenhum tipo de outras condições, especialmente o que o Sr. Lavrov está fazendo em seu discurso. Ele diz que é preciso levar em consideração as realidades no terreno. As realidades no terreno, essa é uma frase que aparece muito com os russos agora, o que significa que, ok, em contraste com o que estavam dispostos a oferecer em Istambul, agora, 2 anos e meio depois, após todo o derramamento de sangue e após toda a luta, eles não estavam dispostos a ceder tanto. Mas o Sr. Putin, na verdade, diz, veja, o Acordo de Istambul ainda é a base para o que pode acontecer daqui para frente. Para ele, o tempo todo, Istambul tem sido o ponto de ancoragem, a peça-chave, e ele manteve esse acordo em segredo de seu lado. Ele nunca o renunciou, ele nunca o mostrou a ninguém, e eles nunca o publicaram porque ele quer voltar a ele. E claro, o cerne do acordo é, e agora eu acho está bem entendido e bem estabelecido, bem documentado, o que está lá, o que está não existe para tinha o tan, a até está de Tsrania, a hatus neutro por ela. E provavelmente isso andará de mãos dadas com restrições às suas capacidades militares. Então esse é o ponto número 5, que o Ocidente não pode usar a Ucrânia nunca mais. Que você mantenha o exército pequeno. E isso faz parte de um acordo verificável. E aqui temos precedentes históricos. Isso é mais ou menos o que aconteceu com a Alemanha sob o acordo de reunificação,
o Acordo 4+2, que foi firmado, no qual o tamanho do exército alemão foi limitado a 180 mil soldados. A Bundeswehr não pode ser maior que 180 mil, de acordo com esse acordo, que estava em conformidade com 4 potências vitoriosas anteriores: os americanos, os franceses, os britânicos e os russos. E esse acordo foi firmado em 1989, muitos anos após a Segunda Guerra Mundial, mais de 40 anos depois. Então, o que estamos vendo aqui são os russos realmente preparando o terreno e agora dando sinais muito claros de que estão abertos para negociações, que estão abertos para discussões, e que até agradeceriam a terceiros como a Arábia Saudita, que são realmente neutros neste conflito. Não a falsa, estúpida neutralidade que os suíços ou os austríacos estão fazendo. Neutralidade em um conflito de grandes potências, é claro, significa neutralidade no conflito de grandes potências, e não apenas na guerra de tiros. Mas vamos deixar isso de lado. Os suíços precisarão de mais 20 anos até entenderem o que isso significa. Você sabe, o outro lado. Por outro lado, agora temos algumas conversas tácitas sobre um cessar-fogo que pode ter que ser buscado para lidar com a situação na Ucrânia. Quero dizer, está bastante claro que os Estados estão se afastando disso, certo? Os Estados não estão mais interessados, como Alex Christoforou continua dizendo, no projeto Ucrânia. O projeto Ucrânia está sendo abandonado porque os Estados estão agora redirecionando sua atenção para Israel e o apoio a Israel e contra o Irã. Está à beira de deixar a Ucrânia inteiramente nas mãos dos europeus. E há conversas entre os europeus, até mesmo na OSCE, sobre talvez optar por um cessar-fogo. Mas o plano de cessar-fogo, que ainda não é oficial, mas que está sendo discutido informalmente nos bastidores, para congelar o conflito onde está, é definitivamente algo com o qual os russos não podem concordar. A grande diferença entre um cessar-fogo e negociações de paz é que se você conseguir chegar a um acordo para ter paz, restaura completamente as relações pacíficas entre esses dois estados. Enquanto isso, o Ocidente, no momento, sem consultar a Rússia, é claro, está meio que fazendo um brainstorming, pensando em congelar o conflito onde está, aceitando que a Rússia ocupe uma boa parte da Ucrânia, e depois deixe os ucranianos se retirarem e se fortalecerem onde estão. Isso é algo que os russos certamente não vão fazer. Eles continuarão a lutar, porque também disseram que desta vez não retirarão suas forças para sinalizar boa vontade. Isso é exatamente o que aconteceu da última vez, no final de março de 2021, com os russos, na verdade. Quando as negociações em Istambul avançaram e pareciam otimistas, eles começaram a se retirar de Kiev, começaram a se retirar de todos esses postos avançados até onde tinham ido. Para mim, isso foi uma mensagem e um sinal muito claro de tipo, ok, façam esse acordo conosco. E já estamos voltando para sinalizar a vocês que estamos falando sério sobre o que estamos propondo aqui. E então, claro, não foi assim que aconteceu. E hoje a retirada dos russos, o retorno, está sendo reinterpretado como os russos sendo fracos demais e mal equipados para realizar uma ocupação real. A narrativa foi aplicada a isso. Os russos agora disseram, aprendendo com essa experiência, que não é isso que vão fazer mais. Eles querem negociar, mas continuarão lutando até que os documentos sejam assinados. E os documentos precisam realmente acabar com o conflito de uma vez por todas, não congelá-lo onde está. Os russos são muito claros que querem o problema resolvido. O problema não é que os russos querem mais território, como o Ocidente continua dizendo, o que é absolutamente errado. Os russos, desde o início, disseram que não se trata de território, trata-se de segurança russa. Então, eles querem garantir que obtenham um acordo político para um problema político que têm. Embora agora, os 4 oblasts provavelmente também sejam um ponto inegociável para os russos, que eles permaneçam com a Rússia.
Although, I must say now, having heard Vladimir Putin again, Embora, devo dizer agora, tendo ouvido Vladimir Putin novamente dizer que o Acordo de Istambul é a base, isso realmente abre para discussão, certo? Isso seria algo para os ucranianos dizerem, tipo, ei, a propósito, você disse que Istambul é a base. Em Istambul, recuperaríamos os 4 oblasts. É por isso que estou tão surpreso. E é por isso que tenho certeza de que na Rússia muitas pessoas ficarão irritadas ao ouvir isso. Porque depois de 2 anos e meio de luta, ainda ter a perspectiva de o Acordo de Istambul ser implementado soaria, se eu fosse russo, como um grande insulto. Embora, novamente, esta seja a oferta para o que é o início e a base das negociações de paz. what is the beginning and the fundament of peace negotiations. This is where we are, and I do think now that É aqui que estamos. E eu realmente acho agora que a Rússia acredita seriamente que com mais tempo, talvez os ucranianos voltem a essa perspectiva. Porque agora está claro que eles estão perdendo esta guerra. E que a OTAN não intervirá com forças terrestres, o que é a única coisa que poderia salvar os ucranianos com métodos de guerra, certo? Todo o resto agora falhou e está falhando. E a questão é apenas quanto tempo a carnificina continuará. Mas Istambul, meus amigos, Istambul, e a garantia de que negociações podem ocorrer se a Ucrânia suspender a proibição de negociar com Vladimir Putin, ou se encontrarem uma maneira de realmente contornar esse decreto estúpido. E eu concordo aqui que, se os ucranianos realmente mudarem esse decreto e o suspenderem, esse seria o sinal mais claro de todos de que agora estão prontos para negociações de paz sérias. E, novamente, algum estado break de terceiros provavelmente servirá como local de negociação. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Thank you very much for your attention today.